Flamengo acerta com Davi Luiz. Final da novela. E hoje, durante o dia, o jornalista italiano Fabrício Romano, especialista em mercado da bola, né, ele que tem uma série aí de notícias antecipadas, de muita credibilidade, já tinha publicado no seu Twitter que o Flamengo tinha chegado a um acordo verbal com o Davi Luiz, e a informação é essa. Só falta realmente a assinatura do Davi Luiz, mas já está tudo acertado entre as partes, sendo colocado no papel, contrato até dezembro de 2022. Inclusive, agora há pouco, o Marcos Braz colocou lá no Twitter dele um ponto, dando a entender o seguinte: ponto final. Então, Mauro Naves, acabou a novela, hein? Flamengo acerta com Davi Luiz. A grande aquisição, né? Tomara que o Rodrigo Caio se recupere e passe a ter uma regularidade, né? Para que os dois possam jogar juntos, né? Eu não vejo outra opção. Óbvio que o Davi vai ser titular e o Rodrigo também é titular absoluto daquela defesa, uma bela dupla que já há muito tempo, né? Muito tempo o Flamengo vem querendo ter um pouco mais de segurança, né, nessa defesa, apesar de ter contratado, eu acredito, bons jogadores, né? Que foram bem nas outras equipes, mas primeiro não caíram muito nas graças da torcida, depois o Renato passou a dar força para esses zagueiros, até porque precisava, não tinha outra opção, ele resolveu colocar o Arão de volta no meio, e aí deu moral para quem estava lá, mesmo sem o Rodrigo. Eles mostraram eficiência, mas sempre ficou aquela história: o Flamengo precisava trazer um zagueiro, acho que chega para ser ídolo. Tem muitos questionamentos para fazer sobre ele, podemos fazer um programa até sobre o Davi e tal, mas me agrada e acho que tem carisma, né? Tem bola e tem carisma, então chega para ser ídolo. Com relação a só um toquezinho de Palmeiras e Flamengo, João, o Calçade falava aí sobre o Renato não treinar e tal, com esses jogadores todos que não estavam à disposição, e aí que vem um ponto, né? É a primeira vez que esses técnicos têm 2 semanas para trabalhar. Claro que do aspecto físico todo mundo aproveitou, né? E agora fica a curiosidade sobre o aspecto tático, sobre a evolução do time, quem é que conseguiu aproveitar mais. A gente viu aí que o Renato ficou sem treinar com vários que seriam titulares. Há um prejuízo nisso, um prejuízo maior do que o do Abel. Mas, curiosamente, quer dizer, quando o Renato teve a primeira semana, ele volta e perde para o Internacional. Quando o Abel, que reclamava tanto também de falta de tempo, teve uma primeira semana, ele volta e empata com o São Paulo, depois ele tem outra semana, ele vai e perde para o Fortaleza. Quer dizer, é curioso, né? Então, esperamos, né, dentro dessa expectativa de um grande jogo, que os dois tenham aproveitado bem essa parada agora e acertado, além do aspecto físico, que é sempre muito importante, aspectos táticos para que a gente tenha um grande jogo, porque o Calçade foi o primeiro a dizer lá atrás, depois o Jean deu uma endossadinha, essa coisa de a gente criar muita expectativa. É complicado, né? Vai ser o jogo do ano, a final do ano, não sei quem contra não sei quem, e às vezes não é nada do que a gente gostaria de ver, fica uma frustração danada, tomara mesmo. Eu acho que o Jean lembrou muito bem o jogo lá de Brasília, foi ótimo em termos de futebol, do jeito que a gente gosta de ver e tal, independentemente do resultado, tanto que acabou indo para os pênaltis, de tão igual que a coisa estava, enfim, mas foi um jogo à altura de um Palmeiras e Flamengo, e a gente espera que isso aconteça de novo, mesmo o Renato tendo esse tipo de problema, e ter desfalques, não ter treinado todo mundo, o Palmeiras um pouco também, mas sem dúvida alguma, até porque o Palmeiras também, que é candidatíssimo como os Atlético e como Flamengo ao título, o Palmeiras fez um bom primeiro turno, é vice-líder, mas no primeiro turno não ganhou de ninguém que estava acima dele ali na concorrência, entendeu? O Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Red Bull Bragantino, entendeu? E para o próprio Flamengo. Então o Palmeiras também tem que... Tudo bem, não é ganhar do Palmeiras, se o Palmeiras ganhar do Flamengo, ganha o campeonato. Não é isso, tem que ganhar dos outros também, dos que estão embaixo, mas um pouco daqueles que têm força e que estão em cima. E isso não aconteceu com o Palmeiras. Você mostrou um quadro aí que o Flamengo ganhou de todos os paulistas e tal, e o Palmeiras precisa, para confirmar que é candidato, e é mesmo, ao título também, começar a ganhar dessa turma mais forte. Olha aqui, a torcida do Flamengo está enlouquecida nas redes sociais, hein?
A nação rubro-negra invadindo aqui a hashtag na veia, todo mundo se manifestando, a torcida até esqueceu o jogo com o Palmeiras domingo, porque a informação é essa agora, hein, gente? Acabou mesmo a novela. Falta assinar, mas as partes estão acertadas, tudo sendo colocado no papel. E o Twitter do Marcos Braz. Olha lá, Vitor Birner, ponto. Eu acho que é o belo poder de síntese, né? Para a torcida do Flamengo, né? Mostra que o dirigente consegue ser muito explicativo da maneira mais direta possível. Eu acho uma bela contratação, mais um jogador acima da média do futebol brasileiro que chega ao Flamengo, vai formar dupla com o zagueiro que, vale lembrar, era rejeitado no São Paulo também, né? Zagueiro de condomínio, segundo dizemos no tempo do São Paulo, campeão da Libertadores pelo Flamengo, Rodrigo Caio, convocado pela seleção brasileira, né? É uma situação repetitiva de um lado, a negativa, do outro a positiva, que é a chegada de grandes jogadores. E o Flamengo precisa ter um sistema de marcação bem acertadinho, né? O Davi Luiz vai ter boa noção das funções dele em campo, é um zagueiro com bastante capacidade, mas a equipe precisa ajudá-lo. Tá? Se o Flamengo não tiver bem protegido, né? Se o Flamengo for vulnerável atrás, o zagueiro não vai atender às expectativas. Então, vai depender também da parte coletiva. A gente sempre ressalta isso, porque depois acontece alguma coisa, toma um gol ali num jogo importante e parece que a chegada do jogador tem que resolver tudo. Não, ele reforça bastante o potencial defensivo da dupla de zaga do Flamengo, melhora a jogada aérea consideravelmente, na frente e atrás, né? Melhora a saída de bola, pode cometer algum equívoco, pode, mas melhora a saída de bola. É muito mais capaz de qualquer jogador que possa concorrer com ele pela posição de zagueiro do lado em que atua, mas o time precisa ser coletivamente competitivo, forte na marcação, porque é um zagueiro que, quando exposto em algumas equipes, tomou algumas decisões equivocadas. Então eu acho que o Flamengo traz um senhor jogador, você tem que comemorar e o time tem que ajudar. Pois é a primeira vez na carreira que o Davi Luiz vai jogar na primeira divisão do futebol brasileiro. Ele saiu daqui muito novo, jogava no Vitória e o time baiano não estava na primeira divisão. Aí de lá ele foi para o Benfica e construiu a trajetória que todos nós conhecemos. Chelsea, Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, e agora ele não joga desde maio. E um detalhe, hein, Jean? Daqui a 12 dias, o Flamengo terá a primeira partida da semifinal da Libertadores da América contra o Barcelona. Ele chega meio que em cima da hora, mas ele vai entrar no time, Jean. E até lá, tirando o jogo com o Palmeiras, serão 2 jogos contra o Grêmio, Jean. Eu acho que ele chega, enfim, ainda em tempo de ser importante na Libertadores, no Brasileiro sem dúvida alguma. É daquelas contratações cujo risco é muito pequeno, né? E aí tem muito a ver com essa trajetória que você falou, claro, tem a ver com o fato de que ele tem jogado, né, há muito tempo no mais alto patamar do futebol mundial. São poucos os jogadores que saem da Europa e voltam para o Brasil. Agora tem sido mais constante até, mas que saem desse nível de futebol para vir jogar aqui, né? Ah, mas não passou bem pelo Arsenal, não estava bem nessa última passagem. Vale exatamente a mesma coisa que a gente falou em relação ao William, né? Quem tem tido boas passagens pelo Arsenal nos últimos tempos. Então acho que é um jogador, claro, muito acima da média. Os problemas que ele poderia ter, eu entendo o que o Birner está falando, mas ele e aí vou até fazer o paralelo com o Daniel Alves, né, que tem essa coisa que a gente já falou muito do Daniel Alves no programa, mas o Davi Luiz, para mim, ele é meio que o oposto. Ele é o oposto, ele é completamente o inverso do Daniel Alves, do ponto de vista da postura, de como se posiciona. É um jogador também muito inteligente, é um jogador que acho que tem consciência hoje, né, do que pode ser um problema para ele, do que não pode ser. Acho que é um cara que chega para ajudar em diversos aspectos o Flamengo, né? Não só, evidentemente, com a sua presença. Eu não os comparei, tá, Jean? Vale lembrar isso, tá? Por favor. Mas de maneira alguma eu estou falando que você os comparou, de maneira alguma. Por favor. Não, eu sei. Eu que tô comparando para dizer, ele é exatamente o oposto do Daniel Alves em relação à postura. Eu acho que
no quanto ele pode ajudar. E eu me lembro que quando o Daniel Alves chegou ao São Paulo, eu me lembro de ter falado isso com todas as letras. Ficou aquela história da liderança, né? Porque aqui no Brasil, muitas vezes, o jogador famoso, ele é o líder. Não, chegou para ser o líder do time, é o cara que vai ter ascendência em cima dos outros, os mais jovens e tal. Pode até ter ascendência, mas eu acho que liderança é uma outra coisa. Não basta você ser famoso ou você ter uma carreira vitoriosa para você ser líder. Eu acho que, né, dado o contexto de onde ele vem, para o contexto em que ele chega, o Davi Luiz vai poder ajudar muito mais nesse aspecto até do que o Daniel Alves ajudou. Então eu acho que nesse aspecto eles são completamente diferentes. Ambos são jogadores tecnicamente acima da média, isso não se discute. Eu acho que ele tem muito a acrescentar. Tem essa questão realmente que o Birner falou, né? Como o Flamengo vai jogar e como vai proteger os seus zagueiros. Claro, ele ficou marcado muitas vezes por um lance ou outro, uma falha ou outra, em que eventualmente ele também estivesse muito exposto. Mas eu acho, repito, que a própria inteligência dele vai ajudar não só os demais companheiros, mas talvez até o próprio Renato Gaúcho a encontrar aí as melhores soluções. Acho que é uma grande contratação, mas isso é meio chover no molhado quando a gente fala de um jogador que sai de um dos times principais da Premier League, ainda que não viva um bom momento esse time, mas ele sai de um dos principais times da Premier League direto, né, desembarcando no Brasil. É verdade. Aliás, destacar aí a janela do Flamengo, né, que como todas as equipes passa por problemas financeiros também, embora esteja numa situação melhor do que a maioria, o Flamengo trouxe o Andreas Pereira do Manchester United e o Kennedy do Chelsea por empréstimo, bancando os salários desses jogadores e lá na frente, daqui a um ano, tendo uma opção de compra. E agora trouxe o Davi Luiz, que estava livre no mercado, contrato até dezembro de 2022. Então é mais uma janela que o Flamengo realmente se destaca com contratações importantes. O Calçade era a peça que faltava nesse elenco do Flamengo, que é apontado aí já há algum tempo como um dos mais poderosos? Eu acho que o Calçado está sem o Discord. Ele não está nos ouvindo. Ele informou aqui no WhatsApp. Ele está refletindo e daqui a pouco ele vai responder sobre o tema. Mas eu rolo a bola para vocês. Antes que o Calçado possa responder, ele vai responder daqui a pouco. O Birner, é a peça que faltava? É a posição que o Flamengo não tem um jogador que a gente pode qualificar como pelo menos um pouco acima da média. Não tinha. Agora tem. Porque o Rodrigo Caio, na média dos zagueiros brasileiros, ele é acima da média. O Isla não vem rendendo no Flamengo aquilo que se esperava. Mas se olhar para a média, ele também é um jogador de potencial acima da média. Assim é o Felipe Luiz. O Ilharão se firmou como um dos principais volantes do futebol brasileiro. E dali para frente eu não preciso nem discutir. Né? Se a gente falar de Diego ou Thiago Maia... não vou falar nem dos novos reforços, de Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol ou até Pedro. O Flamengo ali tem um jogador especial em cada posição. E não tinha para formar a dupla de zaga. Para ser bem direto, João, agora tem. Pois é, e o Gabriel Nunes está lembrando aqui, além de tudo isso que vocês falaram, ele também bate falta muito bem. Lembrando que o Flamengo não faz gols de falta há um bom tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos por intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais do jogo. A gente interrompeu aqui a análise do jogo Palmeiras e Flamengo para dar a notícia: Davi Luiz acertado com o Flamengo e em breve será apresentado. Daqui a pouco a gente volta com Palmeiras e Flamengo. Que jogaço, hein? Para tudo. Domingo, 4 da tarde. Já já o Futebol na Veia retorna.